Vamos resolver agora então a questão 10 do vestibular da Unicentro de 2021, uma questão de matemática. Com o intuito de montar uma comissão para analisar o edital do seu vestibular, o setor competente da Universidade Universo precisa escolher 3 pessoas num grupo de 10, no qual 4 são discentes e os demais docentes. Supondo que tal escolha seja aleatória, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de que esta comissão tenha pelo menos um discente. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade, certo, de que a comissão tenha pelo menos um discente. Então, o que eu sei? Eu sei que probabilidade são os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Então, basicamente aqui, eu vou ter que calcular todas as possibilidades diferentes que a gente tem e eu vou ter que calcular as possibilidades de que pelo menos um seja discente. Então, como que eu faço isso? É totalmente simples. Os casos totais, o que eu sei? Como são comissões de 3 pessoas num grupo de 10, eu sei que uma comissão é uma combinação. Por quê? Se eu tenho que escolher 3 pessoas e eu escolher André, Carlos e João, ou escolher Carlos, André e João, é a mesma comissão, porque são as mesmas 3 pessoas. Portanto, como a ordem dos elementos não interfere, é uma combinação, não combinação. Então, o que eu vou ter? Os casos totais vão ser uma combinação de 10 termos agrupados 3 a 3. Como eu escolho 3 de 10, essa é a nossa combinação. Então, isso vai ser 10 fatorial, que divide por 3 fatorial, 7 fatorial. O 7 é o 10 menos 3. Então, o que eu faço? Para resolver isso, eu desço o 10 até o 7 fatorial. Então, tu vai ter 10 vezes 9 vezes 8, não, vezes 7 vezes 8, vezes 7 fatorial. E isso divide pelo quê? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, mas multiplicar por 1 é irrelevante, e isso multiplica pelo 7 fatorial, certo? Então, o que acontece? Esse cara cancela com esse cara, 3 eu consigo simplificar com 9, aqui fica 3, e o 2 simplifica com 8, fica 4. Então, o que tu vai ter? Os casos totais são 10 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10 é 120. Então, são 120 possibilidades no total. Agora, falta a gente calcular as possibilidades totais. Nesse tipo de exercício, pessoal, é sempre interessante a gente fazer o contrário. A gente calcular aquelas que a gente não quer do que aquelas que a gente quer. Por quê? Porque ter pelo menos um discente, isso faz com que a gente tenha o quê? Que a gente tenha a possibilidade de ter 1, a possibilidade de ter 2, assim como a possibilidade de ter 3. Então, são 3 casos. Agora, a possibilidade de não ter nenhum, a gente exclui completamente. Daí, o que acontece? A possibilidade de não ter nenhum é o complemento do total em relação à possibilidade de ter pelo menos um. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o complemento dos favoráveis, que vai ser o quê? Vai ser uma combinação para 3, agrupados 3 a 3, só que, como 4 são discentes, eu vou pegar apenas 6, que são aqueles que não são discentes. Então, eu vou calcular as possibilidades com nenhum discente. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma combinação de 6, excluindo os 4 discentes, e isto agrupado 3 a 3. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 fatorial, que divide por 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Então, o que eu faço? Eu desço 6 fatorial até o 3, então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e isso aqui divide por 3 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas multiplicar por 1 é irrelevante. Esse cara simplifica com esse e esse cara simplifica com o 6. 3 vezes 2 é 6. Então vai ficar 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Portanto, se a possibilidade de não ter nenhum discente é 20, eu sei que os casos favoráveis vai ser o quê? Vai ser 120 menos 20, que é o que sobra, que no caso vai ser 100 então. Se os favoráveis são 100 e os totais são 120, eu consigo calcular minha probabilidade, que vai ser o quê? Vai ser 100 sobre 120. Eu posso primeiramente simplificar os zeros, esse cara cancela com esse cara. Eu posso dividir ambos por 2. 10 dividido por 2 é 5, 12 dividido por 2 é 6. Então 5 sobre 6. Se é 5 sobre 6, a alternativa correta é a alternativa E. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 10 do vestibular da Unicentro de 2021, a prova de matemática. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.